Gente, a paz do Senhor, graças a Deus por mais um dia. Aqui em Natal está bem frio, né? Está chovendo, o dia um pouco chuvoso. E hoje nós voltamos para mais um dia da nossa série Lucas capítulo 15. Nós ontem falamos sobre essa busca. Lucas capítulo 15 é contextualizado nos 2 primeiros versículos. Após a censura dos religiosos, Jesus propõe uma parábola para retratar a forma como Deus ele resgata, ou como Deus ele procura aqueles que estavam perdidos para trazê-los para si. Ontem nós falamos da questão da parábola, num apontamento geral, em que a parábola é uma parábola só, que está subdividida em 3 partes, né? Uma retratando a parte da ovelha que está perdida, a outra parte retratando da moeda que está perdida, que é a que a gente vai falar hoje, e a parte que vai tratar do filho que está perdido. É uma única parábola, irmãos. Esse capítulo ele foi dedicado de uma forma que é uma única parábola. Se você olhar do versículo que passa a parábola do bom pastor para o versículo que começa a parábola da moeda, né? E o versículo que sai da moeda, que entra na parábola do filho pródigo, é uma continuação. Então fala de uma moeda, de uma ovelha perdida. Aí, numa sequência, coloca-se essa moeda que se perdeu e finda com o filho perdido, né? Ou os 2 filhos perdidos. Os irmãos que estão entrando aí, se quiserem já compartilhar com seus amigos, com seus familiares, fiquem à vontade, tá certo? Compartilhe o reino comigo. Hoje Deus certamente tem mais uma palavra para falar aos nossos corações. Hoje nós trataremos sobre o versículo de número 8, 9 e o versículo 10, que diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Verso 10: e assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nessa segunda parte dessa parábola, nós vemos a dedicação de uma mulher procurando uma moeda que se perdeu dentro de casa. É interessante quando você olha para a parábola, e aqui nós do Ocidente, né, que conhecemos pouco a tradição lá do Oriente, a tradição judaica, se nós formos olhar de uma perspectiva ocidental, a gente não vai entender o que foi que aconteceu aqui. Mas quando a gente mergulha, como nós estamos fazendo hoje, na questão cultural, na questão literária dessa parábola, a gente encontra aqui algumas revelações, tá certo? É uma mulher que perdeu uma moeda, uma dracma, dentro de casa. Ela acende a candeia, varre a casa, encontra, e quando ela encontra, ela chama as amigas, as vizinhas e faz uma festa, dizendo que encontrou a dracma perdida. E o texto finaliza dizendo que haveria, sim, da mesma forma, há uma alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. A parábola, ela é uma parábola única, que ela vai aumentando os níveis a partir do momento que a gente vai se aprofundando nela. Ontem nós falamos de uma ovelha entre 100. Hoje nós vamos falar de uma moeda entre 10. E amanhã vamos falar de um filho entre 2. E na sexta-feira a gente finaliza com a segunda parte da parábola do filho pródigo, que é muito profunda. Para a gente entender o que esse texto aqui quer dizer, é preciso mergulhar um pouco na questão
da moeda. A moeda, ela era uma dracma. A dracma, ela era uma moeda rara na época, para esse período. Ela era uma moeda grega e que junta a 10 outras, né, formando um pingente, um colar ou uma mitra, como vocês queiram identificar. Essa dracma, ela simbolizava o dote que uma mulher levava para o casamento. Era um valor que ela tinha disponível para entrar no casamento. E mais do que um dote. Existe comentários que falam que as 10 dracmas juntas, ou o uso desse colar, dessa mitra, na identificação daquela mulher, mostraria que ela era um compromisso que ela tinha firmado com essa simbologia dessas 10 dracmas. Uma moeda, uma dracma, sozinha, ela tinha um preço. Uma dracma, quando falava-se de câmbio, né, de troca, quando se trocava essa dracma, ela tinha o mesmo valor do denário romano. Então, o preço da dracma, numa casa de câmbio da época, ela valia o preço de um denário, que era equivalente a um dia de trabalho. Um dia de trabalho, naquela época, era algo em torno de 12 horas de serviço, e que alguém ganharia esse denário. Só que a dracma, ela é rara na época. Ela não era apenas uma moeda de troca, ou um câmbio, ou algo para ser cambiado. Não, existia um símbolo por trás daquela dracma, que é exatamente o que a gente vai falar hoje aqui. Então, uma dracma só, ela valia um dia de trabalho. Só que o valor dela não estava na individualidade dela. O valor da dracma estava no fato dela estar com as outras, no coletivo, estar junto das outras. É como se fosse, eu sempre uso isso, já tive a oportunidade de falar esse texto uma vez, precisaria de mais tempo para tratar isso, mas não vou detalhar. É como se fosse uma aliança, como se fosse um anel. Então, um anel, ele, num determinado dedo, né, ele tem um significado. Por exemplo, a pessoa que está noiva, você identifica uma pessoa que está noiva, uma aliança no dedo anelar direito. A pessoa que está casada, você identifica ela, um anel, por mais simples que seja, mas o fato dele estar no local correto, ele está dizendo que uma pessoa tem compromisso. E a dracma, o valor da dracma, ela estava exatamente naquele pingente, naquela junção de 10 que mostrava que existia uma simbologia de um dote que estava ali por trás, de um compromisso que havia sido assumido. Só que o texto diz que essa moeda, ela se perde dentro de casa. A parábola anterior que nós falamos, a ovelha, ela se perde fora dos apriscos, nos desertos. Mas aqui está falando de um objeto que se perde dentro de casa. É exatamente o que se replica na parábola seguinte. O filho pródigo, ele vai se perder fora de casa, enquanto o filho mais velho, ele está perdido dentro de casa. Como se houvesse um flash, né, da parábola do filho pródigo, essas duas primeiras parábolas. Só que o lindo da coisa aqui é que essa mulher, como nós falamos ontem, ela, dentro daquela simbologia da Trindade, né, ela simboliza o trabalhar do Espírito Santo para encontrar os pecadores. E os pecadores que sentavam à mesa com Jesus, eles não sabiam o valor que eles tinham.
Enquanto a religião os colocava, os enxortava, não queria que eles participassem, eles não tinham participação em liturgias, não tinham participação em momentos, mas eles tinham participação na mesa de Jesus. E Jesus conta essa parábola para exatamente dizer do valor que aqueles pecadores tinham. E quando ele falava para aqueles religiosos, ele estava abordando aqui o valor do arrependimento de um pecador. E mais que isso, ele aborda a forma como o Espírito Santo procura essas pessoas. A dracma está perdida dentro de casa. A mulher, o texto diz que ela acende uma candeia, ela ilumina aquele ambiente, ela varre aquela casa, procura com diligência. A palavra aqui no grego é muito forte. Ela procura com detalhes, ela insiste na busca. Isso aqui é maravilhoso porque o valor da dracma, ele estava obscurecido pelas trevas do ambiente. Então, a dracma, no ambiente de trevas, o seu valor não era evidenciado. Sabe? O valor dela, o fato dela estar longe das outras 9, fora do colar, no ambiente de trevas, estava obscurecendo o valor que ela tinha. Mas uma coisa linda que aconteceu aqui é que a mulher, ela faz questão de acender uma candeia. E quando eu li esse texto e fui iluminado também por ela, eu fui entender que a mulher representando o Espírito Santo, ela usa 2 símbolos para clarear o ambiente. Glória a Deus. Ela usa o azeite e ela usa o fogo para iluminar o ambiente. Isso aqui é muito profundo, eu não vou tratar, mas quem é espiritual está pegando. O Espírito Santo, ele coloca o azeite e acende o fogo para iluminar o ambiente. Então, o valor da moeda, ou para achar aquela moeda, o Espírito Santo, ele clareia os ambientes. Aleluia! Isso aqui é muito maravilhoso, porque eu sei que, enquanto eu estou falando essa palavra, a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Enquanto eu estou falando essa palavra, ambientes estão sendo iluminados. Casas estão sendo iluminadas. Eu não sei o compartilhamento que você vai fazer, mas se ela chegar no ambiente de uma cadeia, aquele ambiente vai ser iluminado. E o Espírito Santo, ele faz isso através da palavra. Ele ilumina o ambiente. Ele tira as trevas do ambiente. Então deixa eu dizer algo para você aqui, que está me ouvindo. Quer luz na casa, quer luz no relacionamento, quer luz no ambiente, então acenda a candeia. Clareia-se o ambiente, mas ainda não foi o suficiente para encontrar a moeda. A mulher pega uma vassoura e varre o ambiente. Começa a varrer o ambiente. Isso aqui é maravilhoso, porque nessa coisa de varrer o ambiente, se limpa o ambiente para que a moeda seja encontrada. E muitas vezes o Espírito Santo, ele faz isso também. Ele limpa o ambiente. E nesse varrer, quem varre, ou quem trabalha com faxina, sabe que se separa muitas coisas. Quando se varre, você separa muitas coisas. E é isso que o Espírito Santo faz na questão da busca. Quando ele quer encontrar alguém, ele varre coisas para longe de você. Então, se alguém se afastou, se algumas amizades já não são mais tão chegadas, se algumas pessoas saíram da sua vida,
saiba que muitas vezes é o Espírito Santo que está trabalhando no sentido de varrer para nos encontrar. Deixa eu dizer algo para você. As influências são as coisas que nos afastam da presença de Deus, de amizades e de tantas outras coisas que acontecem, mas o Espírito de Deus, a partir do símbolo dessa mulher, ele faz questão de varrer o ambiente. Então não fique triste se algumas amizades foram embora, mas foi o próprio Espírito Santo que permitiu para que você esteja perto dele, para que você seja encontrado. Quero dizer que essa semana e esses dias que se sucedem essa série em que você está ouvindo essa palavra, quando ela é absorvida, vem um efeito dela. E eu sei que o efeito na vida de muita gente vai ser libertação, sabe? Os ambientes de trevas serão esclarecidos, coisas que entulham, que impedem você de ser encontrado, Deus vai começar a tirar. E a mulher, depois que vai à casa, procura diligentemente até encontrar. Isso aqui é muito lindo, porque, como o pastor que falamos ontem, não dá um tempo de procura e procura até achar. Eu preciso frisar isso aqui. Ela procura até achar. Eu vou repetir. Ele procura até achar. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus não desiste de você. Que Deus não desistiu de você. E essa procura vai ser até Ele te encontrar. Ambientes serão iluminados, serão limpos, e uma busca incessante, diligente, até te encontrar, será usada como recurso. Então lives vão estar sendo feitas como essa, cultos vão estar sendo promovidos, encontros talvez até em filas de supermercado, na rua. Deus vai usar alguém para falar com você, porque o intuito dele é usar todos os recursos que ele tem para te encontrar. O recurso da candeia, o recurso da vassoura, o recurso da busca insistente até encontrar. E quando ela encontra a moeda, a dracma, ela leva ela novamente ao seu pingente de 10. Porque o valor da moeda, o real valor dela, não estava no individual, estava no coletivo. É exatamente isso que Jesus fazia e faz com os pecadores. Ele os tira da exclusão e os inclui e diz assim: você tem um valor. O seu valor é muito mais do que você imagina. É muito maior do que um dia de trabalho. O seu valor, glória a Deus, ele é muito maior do que você imagina. Eu quero dizer aqui para jovens que estão se perdendo nas drogas: você é muito novo. Olha, menina, tu é muito jovem. Tu é muito bonita para estar se perdendo dessa forma. Homem, tu é muito valioso para estar se perdendo nesse vício. Sabe? Mulher, tu é muito preciosa para estar sendo jogada por essa vida. Sabe, para Deus tu tens um valor muito grande, é um valor de um compromisso. Sabe, o Espírito Santo essa semana está me parando para dizer isso para você. Você tem um valor. Que era um dos corinhos que a gente ouvia na minha geração. Você tem o valor. Porque o Espírito Santo é Ele que te dá esse valor. Ela poderia, aquela mulher, deixar aquela moeda perdida, ter tentado ir numa casa de câmbio e conseguido outra. Mas o maior prazer estava em procurar e encontrar. E quando ela encontra, o texto diz aqui que ela convoca amigas e vizinhas. Aleluia! No texto anterior, o pastor convocou amigos e vizinhos. Neste texto aqui, ela convoca amigas e vizinhas.
Você percebe o nível de alegria de um homem com seus amigos? Não é o mesmo nível de alegria de uma mulher com suas amigas, principalmente neste contexto aqui. E o texto diz lá na primeira parábola que haveria no céu alegria por um pecador que se arrepende. E aqui a alegria entre os anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você percebe que o nível está aumentando? E na próxima parábola, que é a parábola do filho pródigo, o filho que está no campo, ele ouve músicas e danças dentro da casa, uma casa onde estava silenciosa. Vai se aumentando o nível de alegria. Glória a Deus. E quando você olha para a palavra no grego, para músicas e danças, está falando de sons, de diversos ritmos, sabe? De diversas sinfonias, para dizer que a exuberância do encontro, a alegria que é promovida pelo encontro, é algo, irmãos, que é indescritível. E só o fato de Jesus dizer que com o arrependimento de um pecador gera-se alegria diante dos anjos me fez lembrar as vezes que os anjos se alegraram. A alegria dos anjos é evidenciada no arrependimento de um pecador, que é basicamente a mesma alegria que foi, esboçada no dia que Jesus veio à terra. No dia que Jesus nasceu, apareceu um coral de anjos e cantavam, sabe? A alegria nos anjos é algo lindo, irmãos. E é isso que acontece no céu. O céu se move quando alguém entrega a sua vida para Jesus. O céu se move quando alguém é encontrado, sabe, dentro da casa mesmo. Às vezes estamos dentro de um ambiente religioso, mas perdidos em si mesmo. Aí o Espírito Santo está trabalhando para iluminar este ambiente, para nos dizer que temos um valor. Estou falando para pessoas que talvez desistiram do seu ministério, e o Espírito de Deus está dizendo: é hora de voltar para o seu lugar de valor. Tá certo? Tem pessoas que vão precisar ouvir a tua voz. E você, como dracma, não pode ficar perdido em si mesmo. Você, como dracma, não pode ficar perdida em si mesma. O amor dele ilumina esse ambiente agora e te traz de volta. E esse trazer e essa busca é retratada em festa. E esse encontro, ele é desdobrado em festa. E vou finalizar aqui e dizer para vocês que Jesus, ele é tão lindo quando ele fala sobre essa questão de restauração, de colocar esse valor naqueles que estavam sendo marginalizados pela religiosidade, que estavam sendo discriminados por aqueles religiosos. Jesus coloca o valor deles em 1 em 100, em 1 em 10. São únicos. Uma ovelha é única, uma moeda é única. E lá na cruz do Calvário, quando ele estava morrendo, um ladrão pede para se lembrar dele quando estivesse em seu reino. E eu acho muito linda a expressão ali. Jesus disse que aquele ladrão estaria com ele no paraíso. Aí quando você vai para a Bíblia, quando você vai olhar a Escritura, a palavra ali para paraíso, e estar com Jesus no paraíso, e Jesus está levando aquele ladrão para o paraíso, era como se Jesus estivesse dizendo: eu estou te levando de volta lá para o Éden, lá para o jardim. O valor daquele ladrão estava sendo restaurado ali na cruz do Calvário, quando ele seria levado novamente ao jardim. Quando o homem pecou, ele saiu do jardim, ele foi expulso, foi guardado, foi colocado ali uma proteção para que eles não encontrassem o retorno do jardim. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, que dá a sua vida, aleluia, ele diz para o ladrão: eu estarei te levando de volta para o jardim. Que é a palavra para o Éden. Estou te levando de volta para o Éden de Deus, da onde você nunca deveria ter saído.
Então, quando você se achar que não está sendo valorizado, lembre-se, Deus, Ele enxerga o teu valor. E Ele evidencia esse valor na procura, quando Ele varre ambientes e quando Ele ilumina esses ambientes. Fique com esta palavra. Nós estamos nessa série de Lucas 15. E amanhã nós estaremos aqui falando sobre o filho perdido. E na sexta-feira, certamente, sobre o filho mais velho que ficou em casa. Vem comigo. Tem uma mensagem de Deus aqui para você. Tá certo? Essa semana é semana de restauração para a sua família. Essa semana é semana de restauração para os seus amigos. Essa semana é semana de iluminação e de buscas dos céus pela tua vida. Eu quero aqui agradecer a presença dos irmãos que estiveram conosco aqui. O meu querido professor Humberto Rabelo, que honra, meu querido. Deus te abençoe. Alisson Souza, professor, Deus te abençoe. Edilene Coelho, Rafael Silva, pregador do Evangelho, Luiz e Vanise, esse casal abençoado, a irmã Sônia, que também está ouvindo aqui, minha pastora, a minha sogra também está aí, e eu não consigo ver os irmãos que estão aqui pelo aplicativo, mas todos que tiveram a sua participação, um beijo no seu coração. Saiba que a Trindade está nos buscando. Nós falamos sobre o Filho, nós falamos sobre a busca do Espírito Santo, e amanhã estaremos falando sobre o amor do Pai e a espera dele, e que é uma parábola muito linda. Eu sei que você já ouviu essa parábola, mas existem coisas de tão profundas que elas são, que ao falarmos e falarmos, os céus vai nos trazendo as suas verdades. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Compartilhe essa live com seus amigos, compartilhe nos seus grupos. E certamente o diabo está colocando na mente de algumas pessoas que elas não têm um valor, que elas, não valem nada. E eu vim aqui essa semana dizer que você tem o valor, que tem uma mesa te esperando, que tem festa. Vai ter festa para a sua volta, vai ter festa para a sua restauração espiritual. Quando você se levantar, os céus estará fazendo festa pela sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.